Atos capítulo 9. Eu quero ler com vocês versículo 32. Atos 9, a partir do versículo 32. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. A Bíblia nos fala assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia quantos anos? 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Posso ler de novo? Versículo 34, disse Pedro: Enéas, Jesus está falando com alguém aqui. Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, preste bem atenção nessa parte. Levante-se e arrume a sua cama. Grifa aí. E ele se levantou imediatamente. Versículo 35. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Milagre tão grande, que vidas se converteram. Todos os que viviam naquele lugar se converteram. Versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar-se o quê? Boas obras e dar esmolas. Versículo 37. Grifa agora esse início que eu vou te dizer aqui. Naqueles dias, olha aí, naqueles dias, preste muita atenção nesse detalhe. Ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado no quarto, aonde? No andar superior. Grite bem alto: o meu milagre está no andar superior. Segura. Versículo 38. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Versículo 39. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto da onde? Andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando os vestidos, as outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se sentou. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a o quê? Viva. Este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos o quê? Creram no Senhor. Fala assim comigo: e muitos creram no Senhor. Escute bem, que eu vou ser aqui bem objetivo com vocês nessa mensagem. Olha isto. Nós estamos vendo 2 milagres aqui. Fala comigo: 2 milagres. Um milagre, ele manda levantar. E outro milagre, ele estende a mão para ajudar a pessoa a levantar. Olhando para Enéas, escute uma coisa. Enéas significa glorioso, louvável. Fala assim comigo: glorioso e louvável. Enéas estava enfermo, já estava na cama, paralítico há 8 anos. Então, posso dizer uma coisa?
quando este homem, antes de ter esta terrível enfermidade, o chamava ele glorioso, vencedor, o louvável. Mas de repente, este homem vai entrar em uma fase da sua vida que já o seu nome, que é Enéas, que é glorioso, não estava acontecendo mais isso na vida dele. 8 anos, aquele homem assim. É interessante que Pedro não chama Enéas de paralítico. Pedro vai chamar Enéas pelo nome. Fala assim comigo, pelo nome. Quem sabe este homem, por nome de Enéas, que estava rodeado de pessoas, nunca mais ouviu de ninguém, ou não ouviu de alguém, olha, Jesus vai te curar, Jesus vai te levantar desta cama. Enéas não ouviu isso. Eu vou te revelar o porquê. Porque já estavam acostumados de ver Enéas paralítico. Olha aqui para mim. Quem sabe, muito sabe o que você está vivendo, já acostumou ver você nesta situação, e não fala para você algo de bom, profético, que Jesus vai mudar a sua situação ou vai curá-lo. É o que acontecia com Enéas. Como assim? Enéas, aceita essa condição, você não anda mais. Olha que interessante. Quem sabe? Pessoas que te cercam, não porque não te amam, mas muitas vezes não crê num Deus que faz milagres ainda. Um Deus que ainda levanta paralítico, ressuscita mortos. Isso não é só no passado, isso continua. Fala assim comigo, isso continua. Fala de novo, isso continua. Agora você vai ver que Enéas, ele parou de viver esse tempo glorioso, porque o seu nome era glorioso. Então, até um momento ele viveu um tempo glorioso, e de repente, um homem piedoso, crente, servo de Deus. Então preste bem atenção, não é porque eu estou na igreja, eu estou isento de passar por alguma coisa. Só que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E Deus não é homem para que minta, Ele não mente, Ele sabe, a palavra dEle é fiel e se cumpre. Agora nós vamos ver aqui, quem sabe este homem, com um significado que é glorioso, quem sabe que a esperança que ele tinha, não jamais acreditava que ele poderia levantar. Só que Pedro vai fazer ele lembrar que do poder de Jesus, claro que ainda existe. Vou falar de novo, vocês estão aí? Pedro vai chegar e Enéas vai lembrar quem é Jesus, aquele que é poderoso, aquele que disse que ele ia para o Pai, mas a obra continuaria em nós. Quem está aqui dá glória a Deus? Então veja, ele chega a um homem que já estava acostumado, e Pedro vai trazer equilíbrio para a vida de Enéas, porque é algo que ele não tinha mais, era um paralítico. E Pedro vai mostrar para Enéas, e tem Enéas aqui nesta noite, que Jesus ainda tem o poder de mudar a vida de alguém. Quem está aqui dá glória a Deus, grite bem alto, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Fale bem alto, Ele não mudou, e Ele pode mudar sim a minha vida. Tem glória a Deus aí? Escute. Pedro vai chegar para Enéas e vai dizer algo para ele.
Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Algumas traduções vai te dar saúde. Quando acontece isso, ele fala: levanta-se, levante-se e arrume a sua cama. Fala assim comigo: arrumar a cama. Agora, o leito que ele estava deitado é o símbolo de quê? De dor, de angústia, de terror na vida desse homem, que já estava 8 anos dessa forma. Escute, às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: na hora mais difícil da minha vida, ninguém chegou até mim para dizer uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Muitos até sumiram da minha vida. Mas só que Pedro fala assim para ele: está vendo esse leito que você estava deitado? Você levantou dele. Só que você tem que fazer uma coisa, Enéas, você vai entender. Arruma o leito. Fala comigo assim: arruma o leito. Por que, apóstolo, arrumar o leito? Porque se toda vez que Enéas olhasse para aquela cama, para aquele leito desarrumado, ele lembraria o que ele viveu. Então estou dizendo assim: arruma o leito, porque esta fase ruim da sua vida acabou. Este passado não faz mais parte da sua vida. Quem está aqui? Ele está dizendo assim: arruma esse leito, porque agora, Enéas, você não volta mais para este leito. Por isso arruma, para que quando você olhar, não venha a lembrar com dor. Tem pessoas que Jesus já fez uma grande obra, mas não arrumou o leito. Continua lembrando das coisas ruins que já viveu. Continua vivendo do ontem. Pedro está dizendo para Enéas, o glorioso, e está dizendo assim: você vai fazer jus ao nome. Você não vai ter só glorioso no seu nome, você vai viver tempo de glória, Enéas. Só que tem uma coisa, Enéas: arruma o leito da sua cama. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: ei, arruma isto. Esquece o que você viveu até hoje, arruma este leito, porque agora você não volta para este momento. Aonde você caiu, aonde você ficou, o momento difícil que você viveu, o Senhor está dizendo: estou te levantando hoje. Eu sinto Deus aqui. Quem está aqui, dá glória a Deus, levante as suas mãos e fala assim: eu tenho que viver o novo de Deus. Fala assim comigo: passado não faz parte da minha vida. Passado é que nem roupa. Tem roupa que não serve mais para você. E tem pessoas que insistem. O Senhor faz a obra, o Senhor faz o milagre, mas ainda ele continua com o leito desarrumado. Até quando? Arruma este leito. Sai deste leito. Foram 8 anos que ele não viu nada de bom, mas Deus levantou um Pedro que estava passando por ali. Vou falar de novo. Pessoas rodearam Enéas por 8 anos, mas ninguém foi capaz de olhar para Enéas e dizer: tem jeito sim. Mas só que Pedro estava passando por lá. Jesus tocou em Pedro: vai lá na casa de Enéas, que hoje Enéas volta a andar. Se o nome dele tem o significado glorioso, vitorioso, é o que ele vai ser. Mas o que muitos estão tentando fazer é: fica como está, a sua vida é isso aí. Então Jesus me trouxe aqui hoje como profeta da Bíblia, da palavra, para te dizer: você não é o que você está vivendo agora. Você é o que Jesus está nos falando. Levanta-se da onde você está e arruma a cama. Fala assim comigo: eu vou arrumar a cama hoje.
Agora, falar uma coisa, tem gente que não gosta de arrumar a cama mesmo, né? E uma cama desarrumada dá uma impressão ruim, sim ou não? Agora você imagina só, Enéas andando, ele olhava para aquele leito desarrumado, tudo amassado, e a primeira coisa que Pedro fala: arruma essa cama, porque esse passado não faz mais parte da sua vida. Tem gente aqui dentro que está vivendo ontem, coisas que lhe aconteceu, fases que marcaram a sua vida, mas marcaram de uma forma negativa. Mas veja só que teve um propósito. Fala comigo, um propósito. E este propósito foi no tempo de Deus. Alguém pode olhar para você e achar que você vai ficar sempre assim, mas no 8º ano Jesus chega com a vitória. Quer que eu vou te falar uma coisa? Já tem uma data determinada pelo Todo-Poderoso para te levantar desta situação e nunca mais voltar para onde você estava. Vou falar de novo. A ideia que muitos podiam ter de Enéas era: não sai dessa, levanta a sua mão e fala assim: Jesus marcou uma data. Fala assim: eu não sei qual a data, mas que seja hoje. Fala assim: eu tomo posse, que eu vou ser surpreendido pelo meu Senhor. Fala assim: quando eu pensei que iria viver assim, Jesus chegou até mim e disse: eu estou te curando. Tem glória a Deus aí? Agora veja, o milagre de Enéas foi tão grande, fala assim comigo, e todos se converteram. Meu Deus, eu vou falar de novo. Fala comigo assim, no 3, o milagre foi tão grande, porque milagre são sinais, e muitos acabam conhecendo Jesus através dos milagres. Fala assim, e o milagre de Enéas, todos se converteram. Fala assim comigo, assim vai ser minha casa, assim vai ser minha família, ninguém vai ficar de fora. Vão olhar para você como olharam para Enéas. Espera aí, o Enéas, 8 anos paralítico, não saia da cama, como também em Atos 3, tem aquele coxo, que ficava sentado à porta do templo de Formosa. Não estava na mensagem, mas Jesus me trouxe aqui. E quem que deu a ordem para Pedro, para aquele paralítico levantar, também foi Pedro. Aquele homem, ele foi curado, ele tinha mais de 40 anos de idade. Então preste bem atenção, a tua idade não significa nada. Tem muitos que falam, mas eu já tenho tantos anos. Não tem nada a ver. Se o Senhor quer fazer, vai fazer com 40, com 50, com 30, ou seja o que for. Nunca é tarde para recomeçar. 40 anos de idade, Jesus cura aquele homem. Aquele homem só rastejava. E o tempo de rastejar, de dependência de alguém, estava acabando na vida dele. Por quê? Sem ele esperar, que todo dia ele ficava à porta do templo de Formosa, aonde muitos acessavam, ele não acessava, porque ele era coxo. Então ele vivia de quê? Esmola, de contribuição de alguém que passava, porque ele sabia que alguém que ia entrar no templo ia dar oferta, então ele ficava à porta, ele não podia entrar. Agora olha como que Jesus é maravilhoso. O lugar que ele não tinha acesso, quando ele passa a andar, ele vai lá para dentro do templo fazer o quê? Louvar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? O que nós precisamos não é a moeda que o homem estava pedindo. O que nós precisamos é Jesus dentro de nós que faz o milagre. Escuta uma coisa, o lugar que ele nunca teve acesso, ele só viu os outros passando, ele passou a ter acesso.
Jesus está dizendo para mim e para você hoje: até hoje você só ficou assistindo a alegria de outros, mas agora, eu sinto Deus aqui, vou voar. Jesus está dizendo: você não vai ficar mais só assistindo a alegria dos outros, mas você vai viver a sua alegria com Cristo também. Fala assim comigo: lugares que eu não tinha acesso, eu passo a ter acesso, sem depender de ninguém. O que os homens disseram dentro do templo? Não era aquele homem paralítico, não era aquele coxo que ficava na porta. Ele estava entrando no templo fazendo o quê? Fala assim comigo, bem alto: louvando a Deus. Vamos falar mais alto? Louvando a Deus. É alguém que reconhece que foi Jesus que fez o milagre. Ele entrou no templo fazendo o quê? Você está entendendo? Não está entendendo? Eu vou te falar. Quantas vezes você viu muitos sorrindo, muitos vivendo uma alegria, e você olhava ou pensava: e eu, Senhor? Ninguém chegou para aquele homem e disse: eu vou te ajudar. Não. Para ele o que resolvia era a moeda. Mas para Pedro, ele fala assim: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você precisa não é dessa esmola. O que você precisa é o dono do milagre, que é Jesus. E quando ele falou assim: em nome de Jesus, levanta e anda, na mesma hora ele levantou e deu um salto. Jesus colocou equilíbrio na vida dele. Uma pessoa hoje, ela não tem equilíbrio, toda desequilibrada a vida, não consegue, só rasteja, a vida toda rastejando, dependendo de alguém, humilhado, não tem equilíbrio, nada consegue na tua vida ter equilíbrio, tudo fora do lugar. Mas olha que só, você entrou aqui hoje, nós estamos falando do quê? Milagre. Olha para o teu irmão e fala assim: milagre. Quem crê que vai viver um milagre? Irmão, eu não faço essa pergunta só para você levantar a mão e ouvir a sua voz dizendo: glória a Deus, aleluia. Mas quando eu faço essa pergunta, é para você tomar posse do que está acontecendo. Pode ser que você não está vendo nada, parece que para você está sendo um culto normal, mas você não sabe o que está acontecendo nesse ambiente. Algo sobrenatural está acontecendo. E aqui eu vou encerrar. Versículo 36 diz: olha, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava o quê? A fazer a obra, ajudar as pessoas. Mas vai dizer o quê? Naqueles dias. Fala comigo assim: naqueles dias. Dorcas era alguém piedosa, ajudava, fazia obra, era crente, era obreira, era serva. E olha o que acontece com ela: morreu. Então escute, nunca fale: eu estou na igreja porque eu estou passando por isso, mas você não tem que entender nada. A questão é: confie. Quer ver? Eu anotei aqui um Provérbios muito interessante. Olha o que diz. Olha só. Olha o que diz Provérbios 23:18 na Bíblia NBV. Porque ele vai dar um futuro alegre, cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado, confiando no Senhor. Fala assim comigo: ele vai dar um futuro alegre e cheio de paz. Mas o que eu tenho que fazer é continuar confiando no Senhor. Quero te falar uma coisa: confia, não nos homens, mas em quem trouxe você aqui. Alguém disse para você: vamos para o culto, começar uma campanha, porque tal pessoa fez lá, e olha, Jesus fez um milagre.
Está vendo o que acontece o milagre de alguém? Milagres mostram o caminho. Fala-se comigo. Milagres mostram o caminho. Quando algo acontece na minha vida, outras pessoas vão conhecer o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então muitas pessoas hoje não querem falar de milagre. Não, mas não tem que ficar pedindo. Ele sabe. Mas eu posso sim pedir. 10 leprosos receberam o milagre, mas um conheceu o caminho. 9 não voltou, mas um voltou porque sabia que Jesus era o sumo sacerdote. Então muitas pessoas, de cada 10, um volta dizendo: quero servir a Jesus, eu não quero só o milagre, mas eu quero aquele que fez o milagre. E aqui Dorcas, esta mulher, diz que naqueles dias, o que é esse dia? Da luta, da enfermidade que ela estava, do que ela estava vivendo, aquele momento desafiador, naqueles dias. Sabe aqueles dias que você está vivendo, que parece que está tudo fechado, parece que tudo piorou, parece que tudo está dando errado? É isso aqui, naqueles dias. Fala assim comigo, naqueles dias. É estes dias que aqui Dr. Lucas está falando. Ela foi lavada e colocado o seu corpo no andar superior. E chamam Pedro. Pedro, vem logo aqui. Só que é interessante que quando Pedro chega, fala assim comigo, quando Pedro chega, falaram para Pedro assim: olha, todas as viúvas rodearam Pedro e disseram, mostrando os vestidos, outras roupas que Dorcas tinham feito, quando ainda estava com elas. Por que ela mostrou? Olha que interessante. Por que fizeram questão de mostrar o que ela fazia, as roupas? Por quê? Tem um significado. Sim ou não? Vocês acham que tem um significado? Não tem? Não tem, pastores? É seu pai aí? É? Pode ser o pastor. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe o senhor. Sua mãe também? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe muito vocês, viu? É a esposa do lado? Hã? Não, eu estou adiantando, né? Estou profetizando. Coloquei, é a noiva que eu estou sabendo que logo vai chegar aí, né? A vitória, o casamento. Colocando o menino aí. Vejam, as viúvas falam assim para Pedro: olha que mulher boa, fazia roupas, olha o que ela fazia, tanta coisa boa. Por que elas fazem questão de falar assim para Pedro? Elas acreditavam na ressurreição, mas elas não acreditavam no milagre. Quando elas falam, veja o que ela fez, ele está dizendo assim: ela era muito boa, mas eu não acredito que ela pode ressuscitar. Eu não acredito que isso pode mudar. Ela está no andar de cima morta. Puxa, ela vai deixar saudade. É assim que muitos pode ser que olham para você. Enquanto você está acreditando que Deus pode mudar, alguém está lembrando você, ou tentando colocar na sua cabeça que é para você desistir. Aquelas viúvas, elas eram boas, só que elas olhavam para Dorcas e diz: nós vamos encontrar ela no último dia. Eu não acredito. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Às vezes tem pessoas contando aqui vitória na igreja, milagres. E alguns às vezes até questionam: será?
são essas viúvas. São essas mulheres que olhavam para Dorcas dizendo: morreu, não tem mais o que fazer. Jesus te trouxe aqui hoje, que você não é o que falam. Você não é o que falam de você. A ideia, desista. Quando eu sofri um acidente, ainda adolescente, o médico disse para o meu pai: seu filho vai ter que amputar a perna direita, porque não tem mais o que fazer. Gostava muito de esporte, gostava muito de praticar, andar de skate e tudo mais. Sim, eu fui skatista, eu tenho até hoje skate, mas só que a cabeça não deixa eu andar mais. Gosto muito. Mas o médico fala para o meu pai: seu filho já vai perder a perna, não tem mais o que fazer. Minha mãe, que eu fiquei sabendo, estava na casa dela chorando, desesperada. Chegaram lá algumas pessoas e começaram a consolar minha mãe, fazendo que ela entender que realmente não tinha mais o que ser feito. Eu ainda não conhecia Jesus. Eu ainda não sabia quem era Jesus. Eu sabia o que eu aprendi com os meus pais, espíritos que eu servia. Então minha mãe começou a invocar os espíritos para que me alcançassem no hospital. Mas não foi os espíritos que me alcançaram naquele hospital. É alguém que já tinha selado a minha vida, que um dia estaria aqui pregando para você. Teve dias da sua vida que você pensou que era o fim, porque quem está do seu lado não acredita como você crê. Só que aqui Dorcas estava no andar de cima. Deixa eu te falar uma coisa: o teu milagre não está no que você está vendo ou o que falam, mas o seu milagre está no andar de cima, de lá que vai vir a sua vitória. Fala assim comigo: hoje eu vou colocar no andar de cima. Hoje eu vou colocar no andar de cima. Fala mais uma vez. E o Senhor vai entregar de volta aquilo que parecia que estava acabado, mas vai voltar para as minhas mãos, vivo. Alguém disse para você: acabou o casamento, acabou a sua vida profissional, acabou isso, a sua saúde. E se eu disser para você que Jesus trouxe eu e você aqui hoje, como Pedro foi usado pelo Senhor para ressuscitar aquela mulher, o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos que para muitos estavam acabados. Quem crê, dá um glória a Deus. Você pode ficar de pé glorificando o Senhor? Aleluia.